tarde, eu me chamo Adna Verusca, sou diretora da NEC Pequenos Herdeiros e estamos dando início a mais um documentário pedagógico. Estamos aqui novamente com a nossa orientadora pedagógica, Veridiana Almeida, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a metodologia de ensino, né? Na nossa NEC, né, Veridiana, nós trabalhamos com o método interacionista. Então a Veridiana ela vai explicar um pouquinho para nós como funciona esse método, como foi fundado, como surgiu, quem foi o criador desse método interacionista. E também nós vamos falar um pouquinho sobre o diário de bordo. Hoje será apenas esses dois temas bem fundamentais na creche, né? Que é importante nós estarmos aí fundamentadas e cientes de como funciona esse documento, ok? Ok. Olá, tudo bem, pessoal? Então, hoje nós vamos falar sobre essa metodologia de ensino, que é o interacionista, né? O interacionista, ele foi criado por Vygotsky e Jean Piaget, né? Esses dois foram os dois fundadores, né, dessa metodologia. E o intuito deles criarem essa metodologia aí foi embasado no quê? Eu até anotei aqui para trazer a memória, que o aprendizado se dá pela interação com o mundo à nossa volta. O que acontece, o que é primordial nessa etapa de desenvolvimento da criança? Que nós temos que propor aprendizagens com essa metodologia, aprendizagens que valorize a experiência e aquilo que a criança já traz das suas vivências de casa. Então, são através das vivências, das interações. Então, a professora, ela vai dar uma atividade onde vai levar essa criança a pensar, a interagir com os colegas, a dialogar sobre aquele tema. E uma das coisas que eu vejo como primordiais nessa metodologia de ensino é que desperta a curiosidade da criança. Então, através das perguntas, através das conversas e do diálogo e das interações, desperta a curiosidade da criança para aprender mais e procurar saber sobre novos assuntos. Entendi. Então, eu também dei uma pesquisada aqui sobre o método. Ele é fundamentado no ensino individual também, assim, né? Onde o indivíduo ele precisa estar ali inserido, tanto desenvolver a sua área cultural, né? Seria ali para as demais crianças na educação. E assim, a estratégia, qual é a estratégia? Você falou um pouquinho sobre levar a criança a refletir sobre o meio onde ela está inserida. Então, mas como garantir esse direito da criança para ela poder realmente se desenvolver? Sim. Na realidade, a estratégia que os professores têm que procurar, porque assim, hoje nós entendemos que muitas escolas trabalham com um sistema de apostilado. As apostilas na sala de aula. E aí o que acontece? Isso não leva a criança a construir e a desenvolver um pensamento crítico. Sim. Então, qual é a forma que vai ser trabalhado isso? Vai levar a criança a experienciar e ter vivências dentro dessa metodologia de ensino. Então, um exemplo, ela está estudando sobre as plantas ou sobre a estação. Mas a criança ela só vai entender o que é aquilo se ela vivenciar. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que levar a criança a um lugar onde tem flores, um lugar onde tem grama, uma árvore. Então, aquilo ali, ela vai ter a experiência, ela vai vivenciar e ela vai ter conhecimento para dialogar, para formar, construir seu pensamento. Ou talvez a criança, numa roda de conversa, num diálogo, ela já vivenciou isso. Então, ela sabe o que é a natureza, ela sabe o que são as árvores. E dentro daquela roda, ela vai poder opinar aquilo que ela já sabe, que é um conhecimento prévio da criança. Entendi, muito bom. Então, assim, você acredita ou... Ela já sabe até que eu vou perguntar. Então, você acredita que o método apostilado, ele não garante esse desenvolvimento, eu não vou dizer pleno, porque como você colocou, a professora ela precisa buscar também, né? Sim, buscar o meio. Então, vamos lá. Vamos dizer que a NEC vai adotar o método apostilado
e nós iremos trabalhar aí as plantas, os seres vivos, né? E a professora, ela vai precisar construir uma aula, né? Desenvolver ali uma aula onde a criança, ela vai adquirir todos esses conceitos, né? Para que ela possa levar para essa roda de conversa. Sim. Então, mas a minha pergunta é, você acredita que não funciona esse método apostilado nesse desenvolvimento? Então, no meu ponto de vista, não. E eu, assim, eu sou contra. Eu sou contra o método apostilado. Porque o que acontece? Quando é o método apostilado, ele é uma atividade que ele é dado no dia e todas as crianças fazem a mesma atividade. Sim. Então, a forma com que uma criança aprende não é a forma que o outro colega aprende. Então, pode ser que a criança que está tendo dificuldade, ou talvez naquele momento a criança não conseguiu desenvolver aquele assunto, ela vai ficar, no ponto de vista do professor, atrasada. Porque na apostila não conseguiu, sei lá, dar conta, pintar, desenhar. Então eu creio que o apostilado para a educação infantil é um método engessado. Sim. É um método que duvida da capacidade da criança, duvida daquilo que a criança pode criar, pensar, imaginar, desenvolver, como os campos de experiências da BNCC fala. Então isso acaba engessando um pouco. Então eu creio que a criança tem que ser um ser livre, brincar, através do brincar, que é um dos eixos norteadores da educação infantil, desenvolver, porque é no brincar que a criança... você acha que uma criança consegue desenvolver o brincar numa apostila, num caderno? Não. Não, então assim, ela tem que vivenciar. Eu sou assim, totalmente contra o método de apostilado na educação infantil. Creio que para o fundamental, onde a criança já tem uma maturidade um pouco maior, consegue entender, ter a consciência de atividades, de comprometimento, de cumprir aquela carga que é disponibilizada pela escola, tudo bem. Mas na educação infantil, esse negócio de pega a tesoura, recorta o papel, cola a bolinha, faz a bolinha... Isso é muito mecânico. Sim. E às vezes a criança no dia não tá num dia bom, não quer enrolar a bolinha, ficou para trás? Não, porque cada criança é um ser único e individual, sem ser comparado com os demais. Sim. Isso nem sabe programação, né? Mas vamos lá, ok. Você falou, de repente a criança tá ali, tem que fazer a bolinha, né? E ela não está num dia bom dela, um dia que ela possa render com aquela proposta que a professora vai inserir ali em sala de aula. Mas você não acredita que também dentro do método interacionista, que não é o uso da apostila, sim, essa criança também ela não pode ter esse momento de repente, naquele dia, ela não está muito legal, bem, para poder também desenvolver a atividade? Então, só que no método interacionista, ele respeita o tempo de aprendizagem da criança. É um método, ele respeita que a criança não vai acompanhar, às vezes, as demais. Ou não está num bom dia para se desenvolver. Porque a criança, ela, dentro da escola, ela tem que ter voz também. Sim. Das brincadeiras que ela gosta, das coisas que ela gosta de fazer. Às vezes, já tem tudo tão pronto que não dá nem tempo da criança falar algo que ela gosta de fazer. Porque um adulto já planejou, já está tudo feito. E às vezes as pessoas falam assim, o protagonismo infantil, entrando nesse assunto, é a criança, eu falei um exemplo, flores, nossa, vou fazer um projeto de flores. Bolas, nossa, vamos fazer um projeto de bolas. Então não é todas as falas da criança que tem que criar um projeto. Porque isso para a criança, nossa, tudo que eu falo vira projeto. Não, são através dos diálogos, são através da curiosidade da criança, instigando isso, e aí o professor, como um ser pensante, né? Ele vai entender o que a criança precisa aprender e vai elaborar. E às vezes, o professor, em cima da dúvida de uma criança, acha que é a dúvida de todos. Às vezes ele tem que explicar para aquela criança, mas não é o todo. E trabalhar assuntos que sejam pertinentes à idade da criança. Respeitando, né, essa idade, essa faixa etária, né? Porque, por exemplo, eu não vou trabalhar com apostila, o método apostilado, no berçário. Não. Fica fora, né?
fica fora de padrão. Porque a criança realmente nessa idade, ela precisa o quê? Interagir, ter um momento de desenvolvimento, o brincar, isso tudo precisa ser respeitado, porque há etapas, né, que precisam ser cumpridas nessa idade. Mas, que bom, o legal de tudo isso, né, é que ela conseguiu me convencer em alguns pontos. Mas ainda estou um pouquinho resistente. É um processo. É um processo. Mas assim, a nossa NEIC, ela trabalha no método interacionista, né? Nós viemos, na verdade, de um método totalmente apostilado, onde eu precisei me reconstruir, né? Refazendo todas as coisas, todas as áreas. E foi muito bom, porque é um conhecimento. Então, nós realmente precisamos estar abertos ao novo e às mudanças, porque as mudanças, elas são boas, desde que não prejudique né, nenhuma das partes. Ok, você quer ressaltar? E assim, mas... foi uma junção, né? Porque ela já tinha um método de ensino e eu vim de uma escola Waldorf, né? Que preza muito pela questão da natureza, o desenvolvimento físico, emocional e espiritual da criança, né? Então é uma escola que tem uma abordagem totalmente diferente daquilo que a gente está acostumada. Então muitas das coisas que eu aprendi na Waldorf eu trouxe para a escola, algumas metodologias, diminuímos assim muito brinquedos prontos, diminuímos muita quantidade de coisas que não levasse a criança a pensar, tudo pronto, sabe? Que não fosse construir um pensamento. Então aí nós passamos a trabalhar muito mais essa liberdade da criança, o viver da infância, e eu creio que isso assim foi primordial. Porque às vezes a gente tem uma concepção de educação e a gente acha que aquela é a certa. Só que a outra pessoa tem outra concepção. Então não existe de fato uma educação que a minha educação é a melhor. Não, é a junção de diversos fatores que levam à construção de um currículo que vai ser trabalhado dentro da escola. E concluindo, né, inclusive os pensadores, né? Cada um observando ali a criança chegou num pensamento, né? Onde viu que a criança se desenvolvia de várias formas, né? Uma interagindo, a outra no cantinho dela. Então, assim, levou esses pensadores a criar esse método. Porque você veja, nós trabalhamos com o método Vygotsky, né? E Jean Piaget. Então, é um método totalmente observatório, né? Que nós precisamos observar a criança. Por isso, também, quando a Veridiana ela fala sobre o método apostilado, de que não leva a criança a construir, a vivenciar, eu acredito muito que aí entra o olhar do professor. Por exemplo, aquela criança não conseguiu concluir a apostila ali, a atividade da apostila. Então, ela vai ficar para trás? Não, a professora já precisa ter um olhar mais apurado para aquela criança, né? Observar, não foi isso que Jean Piaget fazia? Ele não observava ali todas as ordens de comando, as ações das crianças, então precisa observar para saber por que aquela criança não conseguiu acompanhar as demais, né? E não reprimir a criança. Ah, você não fez, então agora não fez, ainda coloca um ponto de interrogação, ou, né, aquelas coisas que são muito grosseiras, né? Faltou. Não vai voltar mais nesse tema. Não concluiu, não vai voltar mais nesse tema, porque no dia que falou sobre natureza, você faltou, e não vai falar, não, e vai ter o ano inteiro para falar sobre natureza. E assim, se for abrir uma exceção, eu creio que infantil 5, pré-escola, mas ainda não a favor. Que eu não concordo com esse método de ensino. E é bom que foi um casamento assim, maravilhoso, né? Porque ela veio reconstruindo todo o nosso PPP, né? Que no início ele estava bem fraquinho, né? Mas tinha aí bastante conteúdo, umas metodologias que já encaixava aí a Jean Piaget, Vygotsky, Vallon, então a Veridiana veio mesmo acrescentando com o método Waldorf, Montessoriano, muito bom, e isso enriqueceu. Então, assim, nós precisamos realmente estar abertos, né, para essas mudanças. Mudanças sempre são favoráveis, desde que respeite o espaço do outro. Com certeza. Ok? Quer colocar algo mais? Não. Nossa, muito bom esse nosso bate-papo, hein? Maravilhoso. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o diário de bordo? Ok.
O diário de bordo, ele é um documento também que ele vai nortear ali dentro da unidade. Sim, né? sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre o diário. Sim, o diário de bordo, na realidade, alguns usam o diário de bordo como só anotação. Eu vou anotar, hoje o dia foi tudo bem, brincamos de tal coisa e pronto. Só relato de como foi um dia. E não é, o diário de bordo, ele serve para você colocar as falas da criança, quando uma atividade nova, olha, eu fiz uma atividade que teve a mistura de cores. Nossa, João falou, nossa, são muitas cores. Sim. Isso é uma fala que a criança usou, de curiosidade. Então, você usar para anotar, às vezes, um comportamento de uma criança que no dia está diferente. E o que acontece? O diário de bordo, ele não é um caderno de ocorrências. Caderno de ocorrências é uma coisa, diário de bordo é outra. Que muitos confundem, Sim, né? que faz assim só, o diário de bordo é só para anotar as ocorrências do dia. Não, o diário de bordo, ele é como se, lembra quando a gente era criança, que tinha aquele diário, hoje eu fui na escola, brinquei. É isso, você vai relatar como que foi o dia, aquele dia, no olhar de criança. Então você vai olhar o que as crianças fizeram que foi interessante, qual foi o olhar que você teve para uma criança. E o diário de bordo serve para você ter um olhar individual para a sala. Não, todos brincaram, foi tudo bem, o dia estava chuvoso, todos comeram, acabou o diário de bordo. Não, é para anotar peculiaridades, coisas pontuais. Por quê? O diário de bordo é algo que você vai se apoiar para fazer o relatório da criança. Então, muitas pessoas confiam na memória. Eu vou lembrar depois. Não, você não vai lembrar. Porque se eu te perguntar o que você comeu há 15 dias atrás, você não lembra. Então, o diário de bordo, ele sempre vai trazer à memória aquilo que já foi vivenciado dentro da unidade. Sim. E realmente, a fala da Veri, né, colocando que é um documento, é um material que também será usado no relatório, né, no bimestre, né? Sim, para fazer a avaliação da criança. Durante as reuniões com os pais, ser apresentado para as crianças. Então, assim, veja como é importante. Não é um caderno de ocorrência, não é para fazer. Hoje, Luizinho bateu, não abordeu o amigo e tá lá ou só anotar coisas negativas à relacionadas à criança. Que a criança não obedeceu, que a criança tá mordendo. Não, é para você ter um olhar de hoje as crianças se divertiram, João brincou com água e falou que foi o dia mais feliz da sua vida. Essa fala, ela é importante. É importante para a criança, né? Que é de descobrimento, né? Que está descobrindo ali. Sim. E é depois um material riquíssimo. Quando a professora ela faz a análise do ano inteiro, ela é um tesouro, porque ela vê o quanto as crianças se desenvolveram e o quanto o olhar dela neutro, sem julgamento para as crianças, é importante para auxiliar no desenvolvimento. Porque quando a professora olha com um olhar julgador e sempre julga ou taxa a criança de alguma coisa, fulano é bagunceiro, Maria só chora. Então, assim, a gente está dando um rótulo para a criança. E quando a professora faz essa análise sem rotular, é extremamente importante. Sim, fica mais leve, Fica. Então, veja que tem o diário de bordo, o diário de ocorrência e o diário de sala. Então, nós temos aí 3 diários, né? Que eles precisam ser realmente preenchidos corretamente, né? Sim. Com esse olhar, com essa observação, observando a fala, observando as descobertas das crianças no período de atividade. Sim. Né? No período também que a criança ela está ali, percebeu que está isoladinha, que está ali no cantinho, chegar até a criança, né? Perguntar. Então, isso tudo vai para o diário de bordo. Tem uma charge, né, do Francesco Tonucci, que fala isso, que uma criança, ela vai em vários lugares e onde ela vai, a professora está observando ele. E ele chega em casa e ele fala para a mãe, eu acho que a professora está desconfiando de mim. Por quê? Não é com esse olhar julgador. Eu vou observar, vou ficar olhando essa criança o dia todo e anotando, porque para a criança isso causa também um constrangimento. Parece que aconteceu alguma coisa, o adulto não fala o que está acontecendo e aí isso traz um constrangimento para a criança também. Sim. E o diário ele serve para todas as idades, né? Sim, desde o berçário
até o infantil 5. Nossa, o berçário, então, é assim, maravilhoso, porque é só descoberta. Só vivência, né? só vivência. E eles levam, na verdade, a experiência da escola para casa, né? Sim, Porque vocês sabem que a construção de todo o desenvolvimento da criança do berçário é dentro da creche, na verdade, né? Sim. Porque chega em casa, geralmente eles tomam aquele banhinho, a jantinha e dormem. Então, praticamente, eu acredito que toda a vivência da criança do berçário, ela vem mesmo do desenvolvimento na creche, né? Nas demais unidades. E ano passado a gente fez uma atividade que foi bem bacana. Na última reunião de pais, a professora pegou as falas das crianças do diário de bordo, coisas que as crianças falaram durante o decorrer do ano, sobre estar feliz, sobre a família, e no dia da reunião ela leu para os pais. E os pais se emocionaram bastante ao ouvir a fala das crianças. Ela leu, né, lá o texto e falou fulano, o nome da criança, e as falas que a criança falava dentro da escola. E isso trouxe para os pais uma reflexão, né, ali naquele momento, de quanto foi importante aquele olhar mesmo único da professora de enxergar cada criança com a sua peculiaridade. E é importante, né, ter esse olhar. Porque cada criança é única. Sim, com e certeza. ela se desenvolve também dentro do seu tempo. Sim, né? com certeza. Então são coisas assim maravilhosas. Nossa, riquíssimo, né? Esse documentário, eu gostei muito de falar sobre ele. Foi muito bom. Foi muito bom. Então, nós vamos aqui finalizar, né? Porque se deixar, nós, né? Vamos seguir aqui muito, porque nós amamos o assunto. Né? Estamos praticamente aí o tempo todo interagindo aí nesse meio. Então, eu quero agradecer a participação de todos e muito obrigada, Viridiana. Obrigada a você. Então, semana que vem, Veri estará aqui novamente conosco. Por quê? Nós vamos primeiro falar sobre a nossa unidade. Sim. Né? Já fiz o convite para algumas diretoras, nossa agenda já está sendo organizada. Então, quando passar aí esse período de isolamento social, então nós iremos aí trazer as demais amigas para poder compartilhar, né? E falar das suas experiências, né? E qual o método também que elas desenvolvem dentro de suas unidades. Sim. Então, vamos nos despedir, né, do pessoal. Tchau, pessoal. Beijo, obrigada. Tchau.